Você já reparou em algo curioso nas representações dos Incas? Se observar com atenção cerâmicas, pinturas coloniais ou até reconstituições baseadas em múmias, vai perceber um detalhe intrigante. Os Incas quase nunca tinham barba. Seus rostos eram lisos, sem bigodes volumosos ou fios caindo pelo queixo, tão comuns em povos europeus, africanos ou do Oriente Médio na mesma época. E isso gera uma pergunta fascinante. Por que um dos maiores impérios da história, conhecido por sua engenharia monumental, seus templos de pedra e seu domínio sobre os Andes, era formado por homens de rostos praticamente imberbes? Será que havia um motivo genético, uma questão cultural, ou até mesmo uma crença espiritual que fazia os Incas evitarem a barba a qualquer custo? É isso que vamos desvendar ao longo deste vídeo. Então, já aproveita e deixa o like, se inscreva no canal Café Tuga e compartilha com os amigos que amam mistérios históricos, porque o que vamos revelar aqui vai muito além da aparência, toca o coração da identidade inca, quando os conquistadores espanhóis chegaram aos Andes no século XVI. Ficaram surpresos com muitas coisas: cidades inteiras erguidas no topo de montanhas, estradas pavimentadas que conectavam territórios imensos, templos dedicados ao sol e também com a aparência dos habitantes. Os cronistas espanhóis registraram que os incas quase não tinham barba e que, para eles, isso era estranho. Afinal, na Europa da época, a barba era sinal de virilidade, maturidade e poder. Um rei barbudo era sinônimo de autoridade, enquanto um rosto liso poderia ser visto como imaturo. Mas nos Andes acontecia o oposto. A ausência de barba não era um defeito, e sim uma característica comum e até valorizada. Os registros coloniais contam que os incas que conseguiam ter alguns pelos no rosto costumavam arrancá-los com pinças de metal ou de ossos, preservadas até hoje em sítios arqueológicos. Ou seja, mesmo os poucos que podiam ostentar barba não o faziam. Isso já abre duas pistas. Talvez fosse algo genético, mas também havia um costume cultural de evitar pelos faciais. Cientificamente, existe uma explicação genética forte para esse mistério. Estudos modernos mostram que os povos nativos da América, incluindo os Incas, herdaram características de seus ancestrais que migraram da Ásia para o continente há milhares de anos. Esses ancestrais asiáticos já apresentavam pouca tendência ao crescimento de barba, principalmente em comparação com populações europeias ou do Oriente Médio. Essa característica se manteve nos povos indígenas das Américas. Isso significa que, biologicamente, os Incas simplesmente não tinham predisposição a desenvolver barbas densas. Alguns podiam ter bigodes ralos, outros poucos fios no queixo, mas nada comparado às barbas volumosas vistas em guerreiros vikings, celtas ou árabes. Mas, se fosse só genética, por que arrancar até os poucos fios que cresciam? É aqui que entra a dimensão cultural e simbólica. Imagine o choque quando os incas viram pela primeira vez os conquistadores espanhóis com suas barbas espessas. Para os europeus, a barba era sinal de respeito, mas para os incas era algo estranho, até grotesco. Há relatos de que alguns povos andinos achavam os espanhóis animalescos justamente por causa das barbas. Outros acreditavam que os pelos faciais eram um tipo de sujeira ou algo impuro. Isso mostra como o significado da barba muda radicalmente de cultura para cultura. O que em um continente era símbolo de poder, em outro era sinal de desordem ou até mesmo de falta de higiene. E os incas, como veremos, tinham uma visão estética e espiritual muito clara. O corpo
deveria estar em harmonia, limpo e próximo do ideal solar que eles veneravam. O deus supremo dos Incas era Inti, o Sol. Ele representava a ordem, a vida e a perfeição. Os imperadores incas, chamados de Sapa Inca, eram considerados descendentes diretos do Sol, quase deuses vivos na Terra. Nesse contexto, a aparência tinha um peso espiritual enorme. O rosto deveria refletir a luz do sol, liso, brilhante, sem sombras que uma barba poderia criar. Alguns estudiosos acreditam que essa estética estava ligada à própria religião. O rosto limpo era o reflexo da pureza e da ligação com o Inti. Além disso, múmias incas encontradas em excelente estado de preservação mostram justamente isso: rostos lisos, sem barba. Isso reforça a ideia de que tanto a genética quanto a escolha cultural se combinaram para criar essa identidade visual única. Pinças encontradas em sítios arqueológicos indicam que a depilação era uma prática comum, não só no rosto, mas também no corpo. Alguns cronistas descrevem que jovens incas eram ensinados desde cedo a arrancar os poucos pelos que surgiam. Essa prática não era apenas estética, mas também ritualística. Assim como cortar o cabelo em certas culturas marca fases da vida, arrancar pelos podia simbolizar passagem para a vida adulta, disciplina e conexão com a ordem cósmica. Aqui vale um detalhe curioso. Enquanto na Europa a barba era associada a poder, nos Andes o poder estava na disciplina e no controle sobre o corpo. Arrancar os pelos era mostrar domínio sobre si mesmo. Se você olhar hoje para povos indígenas descendentes dos Incas, verá que essa característica continua. Muitos homens ainda têm pouca barba e, quando os pelos crescem, não são volumosos. Isso reforça a ideia de que a genética realmente explica grande parte do fenômeno. Mas, mais do que isso, mostra como a cultura também perpetuou a valorização do rosto liso. E aqui vai uma reflexão. Será que, se os Incas tivessem barbas volumosas como os Vikings, nós teríamos hoje imagens completamente diferentes de seus imperadores, guerreiros e nobres? Como isso teria mudado nossa percepção visual do Império Inca? A ausência de barba não era um detalhe irrelevante. Ela fazia parte da identidade visual e cultural do Império. Pense em esculturas gregas, quase sempre com barbas bem definidas. Pense em faraós egípcios, até usavam barbas falsas como símbolo. Já os Incas tinham orgulho de seus rostos lisos, e isso os diferenciava de outras civilizações. Era quase como uma assinatura cultural, e isso nos mostra algo importante. Às vezes, o que parece uma ausência, como não ter barba, pode ser, na verdade, uma presença poderosa, um símbolo que marca a diferença e a singularidade de um povo. Então, afinal, por que os Incas quase não tinham barba? Genética. A herança asiática dos povos andinos fazia com que, naturalmente, tivessem poucos pelos faciais. Cultura, os Incas valorizavam o rosto liso e viam a barba como algo desnecessário ou até indesejado. Espiritualidade. O rosto sem barba se alinhava ao culto solar, refletindo pureza e ordem cósmica. Esse conjunto explica por que, entre todas as suas realizações grandiosas, os Incas também ficaram marcados por uma característica física que até hoje nos intriga. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa ausência de barba era apenas genética ou também fazia parte de um controle cultural profundo? Comenta aqui embaixo, deixa o like. Se você gostou desse mergulho na história e compartilha esse vídeo com seus amigos, meu caro. Afinal, história boa é história contada. Segue o link na bio. E não se esquece, se inscreve no canal Café Tuga. Para não perder os próximos mistérios do passado,
que vamos explorar juntos. E até o próximo mistério.